tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma aula de ciências. E vamos dar continuidade hoje ao conteúdo que nós tivemos semana passada, onde falamos sobre fontes de energia, renováveis e não renováveis. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história dessas fontes de energia, como surgiu, quando foi que o homem começou a utilizar as fontes de energia no seu cotidiano, quais as vantagens e desvantagens dos tipos de energia existente, qual mais tem sido usada, e em relação ao nosso país, Brasil, quais as fontes de energia em que ele é potência, quais as fontes de energia que o Brasil tem mais utilizado, quais os impactos ambientais que essas fontes de energia podem trazer. Enfim, tudo isso nós vamos ver na nossa aula de hoje. Fiquem ligados, viu? Não entendeu? Volta o vídeo, faça anotações, usem o caderno. Viu? Uma ótima forma da gente fixar o conteúdo é utilizar o caderno. Então, o que julga importante, vai lá, anota. Tá bom? Anota os conceitos, assim você consegue assimilar, tá bom? Então vamos lá, hoje eu trouxe como tema aí desenvolvimento versus consumo. Então, o uso da energia pelo homem teve início de quando o homem ele aprendeu a fazer o fogo e utilizá-lo como luz e calor. Viu? Então, quando o homem ele aprendeu a fazer o fogo lá na pré-história, quando ele batia uma pedra na outra, um gravetinho, e ele aprendeu que ele poderia fazer o fogo e com ele podia se aquecer, se proteger dos animais, se aquecer do frio e também obter luz. Então ele começou a utilizar, E um pouco mais à frente ele veio utilizar o fogo para cozer os alimentos. Enfim, com o passar do tempo o homem ele foi se apropriando de fontes de energia e colocando aí no seu cotidiano, tá bom? Então a partir disso o uso das fontes de energia, as fontes de energia descobertas aqui, seguem aqui, tá vendo, o mouse aqui. E ou desenvolvidas pelo homem, têm se constituído em motivo de progresso e de devastação, associado sempre às opções sociais e políticas dos povos e civilizações. O antigo perfil de consumo é biomassa, madeira, utilizada a madeira aí, máquinas a vapor. Isso nos lembra lá a Revolução Industrial no século XVIII, A gente lembra aí da Inglaterra, quando começou o surgimento das indústrias, E que a fonte de energia utilizada era o carvão. Então eles utilizavam o carvão, para mover as máquinas a vapor. A gente teve também as locomotivas a vapor, navios a vapor para exportação e importação dos produtos produzidos nas indústrias, tá bom? Agora as máquinas a vapor, a gente tinha máquina de tecer, de friar. Energia solar, que era utilizada para aquecimento e secagem, e eólica, utilizada aí para os moinhos e o barco, a vela. Mas esses tipos de fonte de energia foi estigmatizado como atrasado ou subdesenvolvido. Então, com o passar do tempo, foi tido como subdesenvolvido e eles precisavam de algo novo. Então, ao longo dos séculos, foram aumentando-se as demandas e o uso indiscriminado, até que os impactos começaram e ser sentidos de forma mais intensa. E começou a se ter alterações climáticas, começou a ter esgotamento das fontes, dependência da economia, entre outras. E aqui eu trago para vocês os tipos de energia, tá bom? Então as fontes de energia poderiam ser convencionais ou alternativas. Então quando eu tenho uma energia convencional, é caracterizada pelo baixo custo, grande impacto ambiental e tecnologia difundida. Aí a gente tem, por um outro lado, a energia alternativa, que é aquela originada como solução
para diminuir os impactos ambientais, que está aí a favor da natureza, tá bom? Pessoal, se vocês quiserem, vocês podem estar tirando um print, tá? Conforme eu for passando os slides, assim vocês podem estar revisando, ou então quando vocês quiserem anotar alguma coisa, dá uma passadinha no vídeo, depois vocês continuam, tá bom? Então, com essas duas fontes de energia, surgem também duas distinções: renováveis e não renováveis. Renovável é aquela energia que é extraída de fontes naturais, capaz de se regenerar, consequentemente inesgotável. Aí a gente tem como exemplo a energia solar e a energia eólica, energia aí proveniente dos ventos. Então, nos locais aí onde tem muito vento, colocam-se torres, onde tem aqueles cataventos que eles começam ali a gerar energia, tá bom? Não renovável é a energia que se encontra na natureza em quantidades limitadas, ou seja, pode acabar se for usado de forma exagerada. Como exemplo aí a gente tem o petróleo e o carvão mineral. Para que vocês possam entender um pouquinho melhor, ver se eu consigo dar uma focadinha. Pronto. Para que vocês consigam entender um pouco melhor, eu trouxe um mapa conceitual, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho aqui energia. A energia, ela pode ser renovável ou não renovável, tá bom? Renovável, eu tenho aqui, ó, como exemplos, a energia eólica proveniente dos ventos, bigás. Eu tenho aqui energia das marés, provenientes aí, ó, das ondas dos mares. Energia geotérmica, aí, ó, proveniente da temperatura. Biomassas, proveniente aí podem ser folhas de árvores, bagaço da cana, enfim, né? As coisas que são vivas e que pode aí estar gerando energia. Energia solar proveniente dos ventos e energia das ondas. Essas energias que são renováveis, tá? E elas não são, elas não acabam, então são renováveis porque elas vão se renovando, então fonte inesgotável. E desse outro lado aqui a gente tem não renovável, que é o caso dos combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis, eles provêm da decomposição de animais e de plantas que se transformam em matéria orgânica. Então, assim, ó, animais e plantas, cerca de milhões de anos, né, foram sedimentados e com a pressão atmosférica torna-se um líquido viscoso escuro, né? Por isso que é encontrado lá no fundo dos oceanos, porque são as camadas, né? Foi se sedimentando, então ficou lá na parte de baixo, ali, ó, abaixo da camada de pré-sal, cerca de 5 a 7 mil metros abaixo do nível do mar. E aí, como um exemplo de combustíveis fósseis, nós temos aqui o petróleo, foi o que eu falei agora. A gente também tem o carvão, né? O carvão mineral, que ele é encontrado já assim na natureza. Lembrando que carvão mineral é diferente de carvão natural, certo? Então, o carvão mineral eu encontro ele já na natureza, pronto. O outro ele passa por um processo de carbonização, onde eu queimo a madeira para que ela se torne carvão, para que eu possa utilizar como fonte de energia. E eu também tenho gás natural. Enfim, esse tipo de fonte de energia aqui afeta o meio ambiente. Então aí traz impactos ambientais. Aí aqui a gente tem, ó, as fontes de energia. Então, assim, ó, o universo, ele é um reservatório de energia. Ele é repleto, pense que é repleto de energia. Tanto ele é repleto de fontes, quanto de receptores. E a gente tem aí o Sol, que é um exemplo de fonte de energia,
E a gente tem a Terra aí, o nosso planeta, que é um exemplo aí, ó, de receptor de energia. O que acontece, né? O Sol, ele vai emitir energia para a Terra. E a Terra aí vai receber essa energia, armazenar e utilizar aí essa energia. Então, nós utilizamos a luz do Sol, né, para nos aquecer. Nós utilizamos a luz, enfim. A energia elétrica produz-se em centrais nucleares, termoelétricas e hidroelétricas. Nas centrais termoelétricas, utiliza-se combustíveis fósseis, a gente cita aqui o carvão, o petróleo e o gás natural, para a produção da energia elétrica. Vou falar um pouquinho aqui do carvão, vou subir aqui. Então, o carvão é uma substância de cor negra e ela é obtida pela carbonização da madeira ou lenha.